pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Thiago que vos fala aqui pela Malusa XLS. Hoje eu quero trazer para vocês a segunda videoaula de gráficos. Então semana passada a gente aprendeu um pouquinho como montar o gráfico e algumas formatações super simples, né? Então a gente aprendeu que dá para montar um gráfico, por exemplo, com o atalho do teclado, clicando no Alt mais o F1. A gente cria o gráfico. A gente aprendeu também a usar a ferramenta de gráficos para criar gráficos. Podemos verificar que temos várias opções de gráficos para utilizar no Excel. Isso vai depender muito do tipo de informação que você quer apresentar. Hoje nessa videoaula eu quero trazer para vocês um pouco dos gráficos mais utilizados. Então eu vou mostrar para vocês o gráfico de barras, o gráfico de evolução, o gráfico de linhas e o gráfico de pizza para vocês. Por que eu quero trazer esses três gráficos? Porque são os gráficos mais utilizados nos relatórios a ser apresentados tanto na sua empresa como qualquer outra informação. Uma informação num site que você acessar vai estar lá normalmente um desses três gráficos. Também já vou pedir para vocês, se você gostar desse vídeo, dá um curtir, deixe seu comentário, compartilha com seu amigo e segue essa página, porque isso ajuda muito, faz a Malusa XLS crescer aqui no YouTube também. Então pessoal, vamos lá para a nossa videoaula agora. Bom, então vamos começar com o nosso gráfico de barras. Por que a gente utiliza o gráfico de barras? Normalmente a gente utiliza o gráfico de barras ou de colunas, agora a gente vai fazer por exemplo de colunas, mas o de barras é a mesma coisa. Então o de barras ele vai ficar na vertical com as barrinhas na horizontal. Já o de colunas ele fica na horizontal com as barrinhas indicando para a vertical. E aí para que a gente utiliza o gráfico de barras ou colunas? A gente utiliza normalmente para fazer comparação de valores. Então, por exemplo, como a gente fez na semana passada na nossa videoaula. O que a gente fez? A gente pegou o estado e comparou a quantidade da primeira versus a segunda dose. Então vamos montar de novo aqui. Vamos agora montar um gráfico de barras em vez de coluna, porque semana passada a gente montou o de colunas, agora vamos montar o de barras. Então, lembrando que a gente vai vir aqui, selecionar, para selecionar toda a tabelinha, vamos vir aqui na guia inserir, na barra de ferramentas em inserir, e vamos aqui em gráficos recomendados ou escolher aqui o gráfico que a gente deseja. Você pode escolher no gráficos recomendados, escolher o gráfico que você deseja, ou clicar nessa setinha aqui que ele também vai abrir para a gente os gráficos. E aí aqui ele vai te mostrar os gráficos que ficam mais indicados para aquelas informações que você selecionou. No caso, vamos selecionar aqui todos os gráficos e vamos escolher o gráfico de barras. Aqui ele vai mostrar como é que vai ficar o gráfico para você, então tem essas opções aqui. Você pode colocar agrupadas, que eu não recomendo, que aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a barrinha da primeira dose e a barrinha da segunda dose em cima da barrinha da primeira dose. Você pode escolher a opção 3D para ficar bonitinho, se você quiser. Então tem várias opções aqui para você escolher. Então vamos pegar essa mais simples, barras agrupadas, e dar um OK. Ele já montou o gráfico aqui para a gente ficar melhor para enxergar. Só arrastar aqui para baixo, então vamos arrastar aqui para baixo. E aqui nosso gráfico está pronto. Agora a gente pode aumentá-lo para ficar melhor, mais elegível, né? Então vamos aumentar aqui para deixar do tamanho que a gente deseja. A gente pode deixar do tamanho da tabela para ficar legal. E aí o que ele trouxe para a gente? As informações aqui da quantidade e aqui da legenda para a gente. Então, primeira coisa de formatação, a gente pode vir aqui no designer e, por exemplo, escolher um designer que fica mais adequado para a gente. Não precisamos nós fazer a formatação um por um, você pode escolher um designer mais adequado. Então, por exemplo, esse designer. Aí, a partir do designer mais adequado, você pode continuar formatando o seu gráfico. Então, por exemplo, aqui a gente pode mudar o título do gráfico para um título mais adequado. Então, comparação de doses, por exemplo. E aí o que a gente tem? A gente tem a cor laranja representando a segunda dose e a cor azul representando a primeira dose. Então olhando aqui, a gente tem em São Paulo toda essa quantidade de primeira dose e toda essa quantidade de segunda dose. Dá para perceber também aqui que ele está batendo no máximo até essa linha de 20 mil, ele não está chegando na linha de 25 mil. A gente pode eliminar para ficar mais distribuída essa informação. Como que a gente faz para eliminar? A gente vai clicar aqui em cima
Você percebe que quando você clica, abre aqui uma lista de informações para a gente. Caso não abrir, por exemplo, você clicou e não abriu aqui, basta você clicar 2 vezes que ele vai abrir do mesmo jeito. E aqui o que está mostrando? Limites das nossas informações. Então qual é o nosso limite mínimo? 0, que é esse limite mínimo. Qual é o nosso limite máximo? Esse 2,5E7, que na verdade é o 25 mil. Vamos apagar aqui esse 25E7 e vamos colocar 20 milhões aqui, que é o nosso limite máximo que eu quero. Então 20 milhões. Vamos apertar o Enter e olha o que aconteceu, ele trouxe até aqui. Aqui, só bater no olho nesse gráfico, deixa eu fechar aqui rapidinho. Dá para perceber que São Paulo é o estado que tem mais vacinação da primeira dose e mais vacinação da segunda dose. Então, por que eu estou fazendo isso? Para você ver como é importante a informação visual do gráfico. A gente, através do gráfico, já consegue bater o olho e verificar exatamente qual é o melhor estado. Voltando aqui, então vamos dar duplo clique aqui. Lembrando que a gente mudou aqui para 20 mil. Aqui nas unidades principal, 5,0E. Então, o que ele está falando para a gente? Que aqui, ó, ele está contando de 5 em 5 milhões. A gente pode mudar para contar, fazer linhas a cada 1 milhão. Como que a gente faz? Apaga aqui e coloca 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é 1 milhão. E aí ele vai fazer as linhas certinho a cada 1 milhão. Mas, por exemplo, olha a nossa legenda aqui como fica. Fica muito ruim. Então você pode adequar de acordo com o que você preferir. Então vamos pensar 2 milhões e 500. Olha. E apertou o Enter, ficou um pouquinho melhor. Mas o ideal realmente é os 5 milhões. Não tem jeito para ficar mais bonitinho. Aí vai depender muito da informação que você quer demonstrar no seu gráfico. Eu estou fazendo isso para você ver que dá para você organizar certinho o seu gráfico com as informações melhores, que fiquem mais adequadas. Lembrando que você pode, como na semana passada eu expliquei, aumentar a letra, diminuir a letra, colocar negrito, alterar a cor, formatar o fundo do gráfico. Então, se você não quer esse fundo do gráfico, basta selecionar. Então, vamos fechar aqui. Basta selecionar aqui, dar um duplo clique ou vir aqui no pincelzinho. Se você vir aqui no pincelzinho, você já tem as opções aqui. Se você vir aqui na cor, você consegue escolher a escala de cores aqui também. Então, se você não quer, ó, por exemplo, eu quero manter um azul mais escuro para a primeira dose e um azul mais claro para a segunda dose. Então, você consegue definir por aqui. Ou você consegue dar duplo clique aqui no meio, vai abrir a caixinha de formatação aqui e você consegue mexer o preenchimento. Ou, por exemplo, colocar uma borda no nosso gráfico. Então, vamos selecionar aqui uma borda de linha sólida. A cor eu quero uma borda preta. E aí você consegue também colocar a largura. Então, olha o que acontece lá no nosso gráfico. Deixei 2 aqui. Vamos clicar fora para você ver. Formou uma bordinha aqui pra gente. Então, esse é o gráfico de barras. Vamos lá agora um pouco para o nosso gráfico de evolução, que é o nosso gráfico de linhas. Vamos lá, uma contagem aumentada, né? Então, esse gráfico fica melhor para isso. Você tem vários gráficos, então tudo depende muito. Então, vamos selecionar aqui nossa tabelinha de novo. Vamos ver outros gráficos que podem se encaixar aqui. Então, vamos aqui em gráficos recomendados. Aqui, por exemplo, você tem de área empilhada, aqui também fica legal na nossa informação. Então, temos uma tabelinha aqui com a informação da data e a quantidade de vacinas aplicadas até aquela data. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um gráfico de linha mostrando a evolução da vacinação. Então, ela começou lá do 0 no início da vacinação, aí no dia 17 tinha 112, chegou no dia 4/7 tinha 77 milhões. E eu quero mostrar esse gráfico. Então, vamos montar o gráfico. Como é que a gente faz? Primeiro de tudo, vamos selecionar aqui toda a tabelinha. Selecionamos a tabelinha. Vamos vir aqui em inserir, vamos em gráficos recomendados ou selecionar o gráfico que a gente deseja. Aqui, quando a gente seleciona gráficos recomendados, ele já recomenda para a gente o gráfico de linhas. Você pode escolher ele aqui também. Então, por exemplo, você pode colocar a coluna, que aqui, ó, como é que fica. Ele vai aumentando aqui. O ideal para essas informações é o gráfico de linhas. E aqui você consegue selecionar algumas informações, como por exemplo aqui indicando a bolinha em cada data. Vamos selecionar esse e apertar o OK. Pronto, é só arrastar o gráfico para onde você deseja. Você pode deixar maior, você pode deixar menor.
de acordo com o que você deseja também. Aqui na legenda você pode mudar a letra, então vamos mudar a letra para 8, por exemplo, num negrito, para ficar melhor para ler. Vamos esticar um pouquinho mais para ele ficar bonitinho aqui, redondinho. Você, por exemplo, aqui você consegue colocar também linha de grades secundárias. O que seria linha de grade secundária? Essa linha aqui, ó, que a gente escolheu aqui. Então, o que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito e selecionei linha de grade secundária. Mas você pode simplesmente vir aqui, ó, em linhas de grade. E aqui você pode escolher a opção horizontal, desmarcar, sumiu a horizontal, ou marcar, ele vai aparecer. A principal você pode desmarcar, então aqui você consegue, ó, secundárias, aqui ele aparece. Então vamos deixar aqui para ver como é que fica nosso gráfico. Ficou bem legal. Vamos colocar aqui uma outra cor então na nossa legenda. Aqui também. Vamos mudar para negrito 8 para deixar na mesma fonte que aqui. E aqui a informação a gente pode alterar o título do gráfico para, por exemplo, evolução da vacinação. Então, após você montar o gráfico, você pode fazer várias formatações que você deseja aqui no seu gráfico. Lembrando que o mais importante é treinar. Então, baixa a planilhinha lá embaixo, vai lá, baixa a planilhinha e treina, porque o treinamento é importante. Faz um gráfico e aí você começa a treinar. Uma outra coisa importante de gráfico é você entender para que serve cada gráfico. Aqui, por exemplo, a gente fez o gráfico de barras ou de colunas, porque a gente está fazendo uma comparação. Aqui a gente está mostrando uma evolução. Quando a gente olha para o gráfico, o que ele está demonstrando? Uma evolução do primeiro vacinado até lá em cima. Lembrando que aqui você também pode editar aqui para ir até, por exemplo, em vez de 90 milhões, ir até 80 milhões. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, pronto. E aí fica mais adequado, certinho. Então, a formatação é você ir testando, mexendo no gráfico. Mas o mais importante do gráfico é você saber o que você está fazendo no gráfico. Então, é muito importante saber para que serve cada gráfico e o que você quer demonstrar para a pessoa que você vai apresentar, ou aquela informação que você vai apresentar, independente de para quem for. Então é muito importante você saber para que serve o gráfico. Então lembrando que o gráfico de barras você vai demonstrar uma comparação de tempo, ele combina mais comparação de tempos. Isso não quer dizer que eu não posso fazer um gráfico de barras aqui ou de colunas aqui, que também vai mostrar aqui uma evolução. Mas não fica legal, tá aparecendo. Vamos vir aqui no gráficos recomendados. Então aqui o de coluna, a gente pode perceber que o de coluna até que se adequa bem e parece um pouco, fica um pouco mais interessante, tá? Vai mostrando, até aqui tinha essa quantidade, até aqui tinha essa quantidade, então ela se adequa bem. Já, por exemplo, o de linha, que é o que a gente está utilizando, é o que melhor se adequa. O de pizza que a gente olhou também não se adequa muito bem. O de barras também é aqui, a mesma coisa que o de colunas, então você consegue perceber uma evolução. O de área você consegue perceber uma evolução. Já o de dispersão, aqui você consegue perceber uma evolução, mas não dá para entender cadê a linha. Você só tem os pontos que representam cada distribuição. O de ações ele não vai nem deixar, como eu disse na aula anterior. A propósito, como eu já disse no começo desse vídeo, se você não assistiu a aula anterior, dá um pause nesse vídeo, clica aqui ó, no link aqui em cima, perdão, nesse link aqui em cima. E aí você vai lá e assiste a primeira aula de gráficos. Essa videoaula está dividida em 2 videoaulas para ficar melhor entendimento e não ficar muito maçante. A de superfície, vamos ver como é que fica. Também não se encaixa com as informações que a gente tem. Radar, aqui também não se encaixa. Mapa de árvore, também não se encaixa muito bem. Então você consegue verificar um por um qual é o gráfico que demonstra melhor sua informação antes de você colocar lá. Ó, o de gráfico de cascata também é uma informação muito legal. Ele vai subindo aqui de acordo com a informação que a gente precisa. Então tecnicamente até que representa um pouquinho. Eu ainda acho mais adequado ou de linha de coluna para essa informação. E aqui outros gráficos também. Então é importante você saber o gráfico mais adequado para a informação. Então agora vamos lá para o nosso último gráfico que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o gráfico de pi.
Então, qual é o objetivo do gráfico de pizza ou gráfico de rosca, que é a mesma coisa? É demonstrar proporções de um todo. Então você tem um todo. Qual é o todo? Quantas vacinas foram dadas na região sudeste aqui, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais? Então, São Paulo 19 milhões, Rio de Janeiro 4 milhões, Espírito Santo 1 milhão e Minas Gerais 7 milhões. Então qual é o todo? O todo é a somatória de todas essas vacinas, 33 milhões. Aí dentro desses 33 milhões de vacinas na região sudeste, quantos por cento representa São Paulo, quantos por cento representa Rio de Janeiro, quantos por cento representa Espírito Santo, quantos por cento representa Minas Gerais? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer o cálculo antes de fazer no nosso gráfico, que a gente precisa. Então, primeira coisa que a gente vai vir aqui, vamos colocar o total. Então, para fazer o total, igual a soma, abre parênteses e seleciona toda a informação que a gente quer e aperta o Enter. Pronto, ele já calculou para a gente aqui a soma. Agora, o que a gente precisa fazer? A proporção de cada um aqui referente a esse todo. Aí, eu preciso fazer para o gráfico de pizza? Não, não precisa. Você pode selecionar aqui e fazer o gráfico de pizza que ele vai também te dar. Só que aí ele vai te dar em valores. E é legal no gráfico de pizza dar a proporção, a porcentagem de cada parte desse todo aqui, que é os 33 milhões. Então vamos fazer a fórmula aqui de porcentagem. Como é que faz? Então a fórmula de porcentagem é igual a o valor de São Paulo dividido pelo valor total. E apertou o Enter. Ele já calculou aqui pra gente, porque ele calculou o resto pra gente, porque ele já meio que entendeu, eu fiz essa porcentagem, então é para fazer a mesma coisa para o resto. Caso ele não faça, basta você fazer o cálculo. Ele já entendeu, porque aqui já está com um formato de tabela, e quando a gente deixa em formato de tabela, o Excel já é inteligente o suficiente para entender que é sempre essa mesma fórmula. O valor do estado dividido pelo valor total da região. E aí você pode perceber também que ele não ficou em porcentagem. Eu quero saber em porcentagem, então basta selecionar aqui o nosso resultado. Vamos vir aqui em página inicial e vamos colocar aqui porcentagem. Você pode colocar porcentagem aqui com uma casa decimal. Se você clicar aqui nessas zerinhos aqui, você consegue colocar casas decimais, quantas você quiser, para mais ou para menos. Agora a gente pode fazer nosso gráfico de pizza. Então vamos selecionar. Apesar de aqui estar como data, né? É estado, né? Então primeira coisa de tudo, vamos arrumar esse texto aqui na minha tabelinha. Erro meu, perdão. Então vamos selecionar aqui, ó, estado. E vamos selecionar suas porcentagens. Lembrando que a soma de todas as porcentagens tem que ser o 100%, que é isso aqui. E aí vamos lá selecionar nosso gráfico. Gráficos recomendados, ele vai recomendar de cara o nosso gráfico de pizza, que é o que combina mais as informações. Vamos selecionar ele e dar o OK. Ele vai criar nosso gráfico de pizza aqui. E pronto. Então agora a gente pode começar a editar nosso gráfico. Então podemos formatar, editar nossas informações que a gente precisa. O título do gráfico, qual é o melhor título para esse gráfico? Então, proporção na região, por exemplo. Então, o título do gráfico você pode definir de acordo com o que você quiser, e a formatação do texto também. Então, se você olha para esse gráfico, você já consegue imaginar. Vamos até aumentar um pouquinho aqui a nossa legenda para ficar melhor. Então, só de bater o olho nesse gráfico, já consegue ver cor azul. Cor azul é São Paulo. É onde tem a maior proporção. Então, de todas as vacinações da região sudeste, São Paulo é o que tem maior, e esse cinzinho aqui é o Espírito Santo, é o que tem menor. Então, da proporção dos 33 milhões, São Paulo é o que mais vacinou. Segundo é o amarelinho, Minas Gerais. Terceiro é o Rio de Janeiro. Você pode dar uma incrementada nesse gráfico. Como que você incrementa? Você pode vir aqui, ó, no maisinho e marcar aqui rótulos de dado. Quando você marca rótulos de dado, o que acontece? Ele coloca a informação da porcentagem para você. E aí você pode aumentar texto, diminuir, colocar um negrito automático para ficar melhor entendido. Então, batendo
o olho nesse gráfico, você consegue ver da proporção da região sudeste, quanto que representa a vacinação de São Paulo, quanto representa de Minas Gerais, quanto do Rio de Janeiro e quanto por cento representa a vacinação do Espírito Santo. Você também pode vir aqui na guia selecionar o gráfico, vir aqui no designer e escolher o melhor gráfico que combine, por exemplo, com o que você deseja. Então vamos escolher aqui, ó, este aqui. Em vez de você editar, você tem a informação pronta. Então voltando aqui para mim, pessoal. Você viu o quanto é importante você saber para que serve cada tipo de gráfico, porque é ele que vai mostrar. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso gráfico de pizza, a gente consegue ver o que é que aquela informação está mostrando. Quando a gente olha, por exemplo, para a nossa informação do nosso gráfico de evolução, que é o nosso gráfico de linha, ele mostra para a gente a evolução. Então a gente consegue entender aquela informação que está demonstrando. A mesma coisa para o gráfico de barras. Então é muito importante você saber para que serve cada gráfico e qual que se encaixa para aquela informação que você quer demonstrar. Criar gráfico no Excel é a coisa mais simples do mundo. Você pode perceber que você tem várias maneiras. Você conseguiu perceber ao longo dessas 2 aulas que você tem várias maneiras de criar gráfico no Excel. Formatar é ir treinando e vendo todos os tipos de formatação que você tem. É simples e fácil. Duplo clique vai abrir a caixinha de formatação do lado. Você consegue formatar também na barra de ferramentas normalmente, sem problema nenhum. Você consegue alterar textos, é super simples também. Mesma coisa, é treinar. Por isso que eu digo, tem a planilha lá embaixo. Então acessa a planilha lá embaixo, baixa a planilha e treina, vai treinando, vai criando vários gráficos. Eu vou deixar essa planilha, ela é um pouquinho diferente da semana passada, porque essa aqui tem a informação do gráfico de pizza que não tinha na semana passada. Então se você gostou desse vídeo, pessoal, curte, deixa seu comentário, segue nosso canal, porque isso ajuda muito, faz a Maluza XLS crescer aqui no YouTube também, assim como está crescendo também lá no Instagram e no TikTok, que já tem bastante gente. Então vamos crescer também aqui no YouTube, porque aqui no YouTube é a melhor ferramenta que tem pra gente compartilhar videoaulas gratuitas com vocês. Quero agradecer a todos, pessoal, então até mais. Tchau, tchau. Falou!